cura nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem. Agora, meu Senhor, A igreja pode cantar? preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar. Agora, meu Senhor, vem e restaura-me. Agora, meu Senhor, Restaura no Senhor. Cura a tua igreja. Restaura, Senhor. Precisamos do Senhor na nossa vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. E é Êxodo, capítulo de número 17, Êxodo 17. E verso de número 8, Êxodo 17, 8, onde fala da peleja de Amaleque contra o povo de Israel. Vamos ler esse texto do verso 8 até o verso 16. O texto diz assim: eu queria pedir que agora houvesse toda a atenção. Nós já estamos há mais de 1 hora de culto. Hoje nós tivemos várias apresentações, e que haja toda a reverência possível. Se você está com o celular, que seja apenas para usar para ler os textos bíblicos, não deixa nada te atrapalhar. A grande maioria de nós estamos na igreja uma vez por semana, às vezes apenas no domingo. Então vamos aproveitar bem esse período que estamos juntos e sermos muito abençoados aqui. E só saia se for mesmo muita necessidade. Não converse,
Mas presta bem atenção no que Deus tem para nós. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, e quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Essa expressão é Jeová Nissi. Olha lá, a outra versão. Essa expressão é muito bonita. O Senhor é minha bandeira, ou seja, Ele é Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus queridos, essa semana eu ia pregar outra mensagem. E passei o dia, a semana, pedindo a Deus uma palavra. E eu sei que muitos vão lembrar que eu já preguei esse texto, mas essa semana ele surgiu assim, de uma maneira muito especial. Uma semana muito atípica, muito interessante, porque uma semana com muitos compromissos. Inclusive, ontem quero até pedir perdão aqui à irmã, que eu não pude ir no casamento do filho dela. Ontem nós tivemos reunião à tarde, depois saímos aqui direto para o velório. Do velório acabamos passando, dar um abraço no pastor Paulo, que fizeram um GC especial em surpresa para ele. Tinha um outro jantar, nós não fomos. Enfim, foi um dia, uma semana muito agitada. E eu tenho visto assim o acompanhamento. Essa semana acho que nós fomos pelo menos uns 3 GCs nós estivemos, né? GC aí que fez comemoração no dia dos professores lá, fez uma festa, né, do caso da irmã Cida, aproveitou aquela doação que nós fizemos no dia da festa das células. E conversamos com algumas pessoas. Estou vendo, pastor Edivaldo, vários casais aqui estão aceitando. E isso está me alegrando, porque eu estou percebendo que tem muita gente querendo segurar o braço de alguém. E está cheio de gente precisando disso. Então tem casais aceitando trabalhar conosco com casais. Nós vamos nos preparar esse final de ano, para o ano que vem nós iniciarmos pelo menos o primeiro jantar para 50 casais. Estou vendo gente muito madura, gente que está começando com muita vontade, gente madura que diz: não, está na hora de eu fazer algo também. Enfim, muita coisa interessante aconteceu essa semana. Essa semana aconteceu algo que eu não esperava, aliás, nunca imaginei. Eu atendi aqui no escritório a Richthofen, a Suzane. Alguém acho que disse, se assustou, né? Eu também me assustei. Ela esteve aqui hoje, sexta-feira, acho que foi de manhã, né, já? E foi um negócio assim assustador, porque de repente eu me vejo com aquela moça sentada na minha frente, eu conversando com ela, e o namorado é da nossa igreja, não daqui da cidade, mas ele é um moço de Deus, é um moço que está acompanhando ela aceitou Jesus de acordo com a história que ela me contou agora, sexta-feira, num desses cultos no presídio da Assembleia de Deus. E aí ela disse algo interessante. Ela disse: eu queria mais de Deus, mas não tinha alguém para me acompanhar.
Então, a vida dela, eu não entrei em detalhes, não tive coragem de entrar, e ela também não. Então, nós ficamos mais na questão de como está a vida espiritual, com o que ela... E ela vivendo isso, e ela tem como bom comportamento, está saindo 5 vezes por ano. Amanhã ela deve voltar para o presídio, e no final do ano sai definitivo e vai casar com esse irmão, que é ele acabando sendo discipulador dela, e o pastor da igreja dele está acompanhando. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, né, como Deus está fazendo as coisas, pastor Edivaldo. Hoje lá no velório, eu olho para a irmã Cida e fico dizendo, uma mulher santa, né? Quem conhece a irmã Cida aqui, que Deus levou esse final de semana, sabe da vida santa dessa mulher. E aí eu vejo um Deus com tanta graça, e um Deus, tudo aquilo permitindo para aquela mulher, e não adianta você querer questionar, isso está acima das nossas. E vejo um Deus que está alcançando uma Suzane Richthofen. Quanto ao arrependimento, se é verdadeiro, sério ou não, é só Deus que sabe o coração do homem e da mulher, só Deus conhece. E eu, assustado, que estava ali sentado e ouvindo e pensando, Deus, o Senhor é Deus mesmo, né? E nessa hora, Deus começou a mudar isso no meu coração, em termos de dizer, nós precisamos de gente segurando o braço de pessoas. Nós estamos numa igreja muito boa, irmãos. Eu tenho falado isso aqui, eu tenho repetido isso. A nossa igreja, o Azar falou agora, é uma igreja de 60 anos, que abriu igrejas aqui tão longe. Nós chegamos a ir tão longe para dar posse para pastores. Uma igreja forte, uma igreja que eu estou pregando aqui, tem gente aí com canetinha anotando, tem pessoas analisando a mensagem, temos teólogos aqui, mas nós precisamos melhorar isso. E eu quero iniciar essa... Eu não pus nem tema, mas coloca assim, irmão, coloca assim para mim, ninguém vence sozinho. Eu quero perguntar para você, os braços de quem você está segurando? E eu vou repetir algo que venho falando, e eu acho que vou insistir tanto que nós vamos acabar acertando nisso, é que nós temos descoberto que não precisamos fazer como pensávamos no passado, ganhar o bairro para Jesus, a família para Jesus, o Brasil para Jesus, a África para Jesus. Nós precisamos pelo menos segurar o braço de alguém. Eu estou vendo ali o César e a Si. Eu penso que quando a Ângela desceu as águas do batismo, valeu todo o esforço de vocês, não valeu? Toda semana, toda segunda-feira ir lá, trabalhar com a Ângela, embora continue trabalhando, né? Mas a Ângela, hoje não sei onde está a Ângela, acabou de receber o certificado. Né, Ângela? Olha o sorriso dela. Essa moça foi alcançada lá na praça, no evangelismo da praça. Né, quando nós estávamos entregando folheto, fazendo aquela cruzada lá. Alguém, e seguraram o braço dela. E ela está aí firme. Agora, está na hora, Ângela, de você segurar o braço de alguém. Está na hora de você assumir um GC, eu falar com o pastor Edivaldo aí. E também, porque o César e a Si provavelmente vão trabalhar com a gente, com os casais também. Eu quero vocês nesse movimento de alcançar as famílias, as 13 lições para a família. Bom, eu estou falando tudo isso porque foi o que aconteceu comigo. Era para mim pregar uma mensagem totalmente diferente disso. Mas toda a situação dessa semana me fez ir para casa ontem cansado. Ontem fui para casa cansado, mas ao mesmo tempo pensando, Deus, nossa igreja é muito forte. Nossa igreja nós temos um povo aqui muito... Irmão, nós temos povo aqui com tutano espiritual. Nós temos um povo aqui forte espiritualmente. O que está precisando é a gente cuidar de alguém. Por isso que a gente está entregando folheto, dizendo, ore por um amigo, acompanhe, porque nós podemos ganhar muito mais pessoas para Jesus. E não precisamos fazer isso parando o que estamos fazendo como seu trabalho no dia a dia, seus compromissos no dia a dia. A gente não acha tempo para nossa academia, para o nosso shopping, para o nosso passeio, para o nosso futebol. Alguém passou agora à tarde assistindo um período de futebol, quem sabe algum nem veio aqui porque o jogo terminou mais tarde. E por que nós não paramos 40 minutos, 50 minutos um dia para estar numa casa levando uma palavra simples, que não precisa ser uma teologia exagerada, levando uma palavra de salvação e, acima de tudo, segurando o braço de alguém. Esse texto fala de alguns homens, Moisés, Arão, fala de Uri e de Josué. Se pega esse texto aqui, a pergunta que eu quero deixar aqui, iniciando essa palavra,
Quem é mais importante aqui? Não tem ninguém mais importante, aqui estão todos importantes. Todas as pessoas, todos esses líderes aqui, eles estão no seu momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então eu fiz a primeira pergunta e deixo para você ir para casa pensando, o braço de quem você está segurando? Nós ficamos vendo tantas coisas, às vezes defeito na igreja, no pastor, no diaconato, na vida religiosa, tanta coisa que sai na internet. Deixa isso para lá, isso não vai alterar nada na nossa vida. A pergunta é, quantas pessoas estamos levando para o céu conosco? Quem nós estamos segurando o braço? Quem nós estamos apresentando aqui, como esses domingos atrás que nós tivemos esse batismo, e esse batismo foi no dia da eleição, acabamos batizando um número enorme, mas normalmente 25, 30 pessoas vestidas de branco aqui descem as águas do batismo, e aquela festa, mas não chega naquela festa à toa, não é isso? Estava acompanhando o GC de vocês essa semana, por sinal, que grupão, né? Está lá reunindo na Chapadinha, e eu fico pensando, toda semana tem alguém ensinando a palavra. Eu vejo a doutora Zenito, por exemplo, estou achando tão bonito, tão humilde da parte da senhora. Ela sai de lá de Chapadinha, vem toda semana aqui e passa 1 hora ou mais com o pastor Edivaldo, sendo discipulada, orientada, ensinada na palavra. Quem é mais importante? Nem Arão, nem Ur, nem Moisés. Não é porque o Moisés está aqui que ele é mais importante. Porque se não tivesse jeito para segurar o braço dele, se não tivesse jeito para ir com a espada lá lutar. Outra coisa que é interessante nesse texto, está lá no verso de número 8, você vai perceber que o povo é atacado estando desprevenido. Irmãos, preste atenção nisso. Note que alguns ataques que vêm contra mim, contra você, olha lá. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Israel não esperava esse ataque. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, você sabe? Nós não sabemos. Nós não esperamos, nós não estamos esperando o que vai acontecer amanhã, ou durante a semana, ou durante esse resto de ano, ou o próximo ano. Mas ataques virão, em algum momento virá, Denis. Agora a pergunta é, quem vai segurar o nosso braço na hora desse ataque? Ou quem nós estamos segurando o braço na hora desse ataque? É interessante porque esse texto aqui, a palavra Amaleque significa povo que suga. É isso mesmo. Irmãos, tem muita gente que o único alimento que tem da semana é esse de hoje, de domingo. Porque amanhã começa a ser sugado. Quando não, alguns aqui começam a ser sugados ainda hoje. Que saem daqui e ainda vão trabalhar, ou que saem daqui e ainda vão enfrentar situações da família. Chega em casa recebendo uma notícia e começa a ser sugado. Se nós não temos um Amaleque materialmente, fisicamente, vindo contra nós com espada, com armas, nós temos um Amaleque que nos suga, irmão. Que suga a nossa energia, nossa força, nossa alegria, nossa esperança, que tem prazer de nos sugar. Quanta gente sendo sugada durante o mês, durante a semana, durante o ano. Pega o Salmo 56 para mim, filho, por favor. Olha o verso de número 2. Salmo 56, verso 2. Esse texto diz assim: os meus inimigos me calçam os pés todo dia, pois são muitos e pelejam, os que pelejam isoladamente contra mim. Tem uma outra versão, eu vou ver se a minha versão que está um pouco diferente da dele, que fala que o inimigo fica na espreita. Salmo 56, verso... Olha, na minha... é por isso que eu pedi esse texto, mas a minha versão ela diz diferente, diz assim: os que me espreitam, quando fala do inimigo ali, calcam os pés, a minha tradução diz, os que espreitam. Você pode estar aí, graças a Deus que está sendo abastecido, você está sendo abençoado, você está sendo fortalecido. Graças a Deus que alguns terça-feira vão estar aqui, né, pastor Jair? Está indo muito bem, por sinal, o culto de terça-feira, vocês estão convidados, terça-feira, não passa a semana sem estar orando com a gente. Mas alguns não imaginam que nós estamos sendo espreitados todos os dias.
O inimigo está lá tentando para em algum momento te pegar desprevenido. E nessa hora precisamos de alguém para segurar os nossos braços. Precisamos de alguém para nos ajudar. E esse texto diz isso. O inimigo me espreita todo dia, diz a minha versão aqui. Ou me espreita continuamente, porque ele quer me ferir. E essa ferida vem de várias maneiras. Tem gente machucada aqui. Tem gente ferida por alguma forma, uma palavra, uma atitude. Outra coisa que nós aprendemos no verso 9. Olha que interessante, o texto diz assim, que Josué foi ordenado a ele que fosse, aí no capítulo 17, verso 9, que ele fosse lutar, guerrear com a espada, lá embaixo. Essa foi a ordem de Moisés. E você olha para Josué, ele não questionou a ordem. O povo de Deus às vezes questiona muito, mas por que isso? Por que a igreja tem que fazer isso? Por que o pastor está ensinando assim? Por que está pedindo para fazer desse jeito? A guerra, quem está na cabeça, quem está liderando, às vezes tem uma visão da guerra muito diferente dos outros. E não é fácil guerrear. Guerrear não é para todo mundo, irmãos. Mas em algum momento da vida, eu e você precisamos guerrear. E Josué podia dizer, mas por que eu? Manda outro. Mas era Josué, por que não sou eu que vou subir no lugar de Arão ou no lugar do Ur? Só para segurar teu braço lá em cima, para te acompanhar. Porque tem que ser eu que tenho que ir para a guerra. Quando você quer ajudar, você vai ajudar segurando o braço ou você vai ajudar guerreando em algum momento. Mas ninguém vai vencer sozinho se não tiver essa ajuda. O verso de número 10 mostra duas guerras. Olha o verso 10 aí. Ele fala da guerra no monte e da guerra no vale. E essa é a nossa realidade. Por exemplo, nesse momento nós estamos guerreando no monte. Aqui é um monte de oração. Aqui é um lugar onde nós nos fortalecemos. Mas amanhã lá fora é guerra no vale. E a guerra no vale é a guerra da espada. Às vezes o marido sai levando o currículo, está indo para a guerra do vale. Mas a mulher, joelhos dobrados lá no quarto, está na guerra do monte. E dizendo, Senhor, abençoa meu marido. Acompanha ele, dá direção. Abençoa as empresas que ele vai entrar. E outras e tantas outras situações. Agora aqui precisamos viver essas duas guerras, nós precisamos. Nós estamos hoje guerreando aqui, mas amanhã nós vamos guerrear lá fora. E essa guerra do vale, ela não é fácil. O verso de número 11, olha o que diz o texto aí. Diz que enquanto eles mantiveram em oração, braço erguido, venciam a guerra. Não é isso que diz o verso 11? Leia aí comigo. É o que está acontecendo aqui toda terça-feira. É o que acontece com você na sua casa. Eu sei que você ora lá. Mas é muito bom orar aqui. É o que está acontecendo na noite de hoje. E vai ser sempre assim. Orou, vence, parou de orar, perde. Pode notar, não é diferente. Você pode até pensar diferente, mas não é. Dá uma olhada para as pessoas que têm vivido uma vida de oração. Não quer dizer que elas não tenham lutas, mas, irmãos, elas passam pela luta. Olha, uma das coisas que me impressionou foi a irmã Rosa Graça, né, Solange, que falou para você. 3 anos que ela estava sofrendo com câncer. 4, 5 anos. A irmã Cida, passando por esse momento, em nenhum momento ela reclamou. Não houve um minuto na história desse sofrimento que ela tivesse falado alguma coisa contra Deus e reclamado. É a ovelha muda. Ovelha é diferente, irmão. O agir de ovelha é diferente. A gente não entende o propósito de Deus, a permissão de Deus, mas entende o que é ovelha. Ovelha não berra, ovelha não grita, ovelha até chora, mas ovelha não reage. E foi assim o tempo todo, chegou até o final. Orou, vence. Agora, o texto diz aqui que os braços dele eram pesados. A gente cansa, irmão. Eu sei que tem gente cansada aqui. Essa semana teve um dia que eu me senti muito cansado. E nessa hora, às vezes a gente fala assim, acho que eu não vou pregar. E eu pensei em não pregar hoje. E hoje sentar ali onde está o Jairo,
e só comer. Mas daí o meu cunhado pregou sexta, eu aproveitei e falei, não, eu vou pregar domingo. Mas a minha vontade era hoje sentar e ouvir alguém pregando aqui. Tem dia que a gente cansa. Eu sei que tem gente cansado aqui, cansado às vezes não só fisicamente, mas cansado daquela batalha que você tem enfrentado lá, na família, na empresa, gente querendo te derrubar, problemas com o vizinho que você não consegue ver a solução, gente cansado com aquela situação que está no casamento. No verso 12, o texto diz que ele coloca uma pedra para Moisés descansar. E Moisés senta naquela pedra. Alguns teólogos, alguns acreditam que essa pedra ela já tinha uma simbologia, que era Jesus. O nosso descanso não está no sábado. O nosso descanso não está num dia, embora a gente precise ter um dia de descanso. O nosso descanso está em Jesus. Todas as pessoas que descansam em Jesus, as pessoas que descansam em Deus, elas vencem com mais facilidade que as outras. Elas alcançam, irmão Paulo, mais vitórias. Irmão, nosso descanso é em Jesus. Nós vamos orar daqui a alguns minutos e algumas coisas que estão te cansando. Lance sobre Ele, como diz o apóstolo, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele é o descanso. Ele sentou naquela pedra e ficou mais fácil para Arão e Ur segurar o seu braço. O verso de número 12 diz que era Arão e Ur segurando. E eu tenho dito por aí que às vezes as pessoas falam assim, o meu GC, ele está tão pequenininho, com pouca gente. Mas Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ou seja, 2 pessoas já dá para fazer um GC, uma célula, né? Porque já dá para um segurar o braço do outro. Não é o número, não é a quantidade. Então nós podemos iniciar e desde que estejamos reunidos no nome dEle. O texto é interessante, irmão. Se você pegar o texto aí, você vai notar que depois dessa história, Ur não é mais mencionado. Pode notar. Aí é o único lugar que você encontra Ur. Depois Ur some da história. E nós temos aqui na igreja muita gente que não tem o seu nome nas galerias da igreja, nos livros da igreja, na história de um evento, mas são pessoas que oram por nós. Ele acho que não está aqui porque ele passou toda a noite no velório. Eu conheci o Tarcílio, e nesse velório eu conversei tanto com o Tarcílio que eu via ele aí, cumprimentava, não sabia o nome dele, ele está aqui há anos, e eu não sabia o nome dele. E eu gastei um tempo com o Tarcílio, que é cunhado da irmã Cida, casado com a irmã dela. E o Tarcílio contou um homem fiel na igreja, um dizimista fiel, uma pessoa fiel, muito fiel. E eu conheci o Tarcílio e fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa linda. Como é bom a gente ter tempo para parar e conversar com as pessoas. E às vezes o velório é que nos proporciona isso. E eu percebi a alegria dele de passar um tempo conversando comigo, coisa que acho que ele sempre teve vontade de fazer e nunca deu certo de fazer. Então eu fico olhando assim, pensando quantas pessoas precisam de alguém às vezes para conversar, para passar um tempo conversando. E esse texto aqui mostra que nesse momento o povo está trabalhando. Esse tempo aqui é um tempo que o povo não murmura. Você vai encontrar o povo de Israel em muitos momentos murmurando, mas nesse momento eles não estão murmurando. Irmãos, escute isso. Gente que está trabalhando não murmura. Gente que está trabalhando, envolvido com o ministério, não tem tempo para ver defeito, porque está ocupado. Esse aqui é um tempo que não tem ninguém murmurando. Um está orando com Moisés, outros estão lá guerreando, está todo mundo ocupado. Se você não tem se ocupado na obra, eu quero fazer um apelo para você hoje, se ocupe. Ainda hoje, descubra aqui um GC perto da sua casa, vai fazer uma visita essa semana. Convida aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, que você já convidou para vir na igreja várias vezes, ele rejeita.
diz assim, eu quero que você vá numa casa comigo, nós vamos ter um momento de oração, de comunhão na casa. Lá na casa ele vai, porque lá é mais fácil. Ele não vai ficar preocupado em encontrar um grande número de pessoas. Trabalhe. Segure o braço de alguém. O verso 12, para encerrar e a gente orar, o verso 12 diz que eles oraram até que o sol se pôs. Enquanto o sol estava alto, eles estavam batalhando. Isso aqui mostra perseverança. De tudo que nós fazemos na vida, há quem diga que 95% é perseverança, só 5% é capacidade. E o Thomas Edison ainda disse menos, né? Disse que só 1% era capacidade, o resto era suor, trabalho. Quando um líder desiste, muita gente desiste. Lá em Eclesiastes 4:9 diz, melhor é serem 2 do que 1, porque terá a melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, caindo não haverá quem o levante. Quanta gente, a hora que você sair aqui, passa ali e vê o número de fotos que temos ali, de batismo, e dá uma olhada em pessoas ali, que quem sabe você levou ao batismo, você acompanhou, você trouxe para a igreja, essa pessoa se batizou, veio uma luta, uma batalha, e ela parou de servir Jesus. E aí não houve, quem sabe, um telefonema, uma visita, um acompanhamento, que pudesse ter sido de um amigo, de um Arão, de um Ur, e os braços cansaram. Eu ia encerrar, mas eu quero ler um texto com vocês antes, está lá no livro de 1 Samuel, pega lá 1 Samuel, capítulo de número 18, nós já vamos orar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, e esse texto aqui fala que Jonatas apoia Davi num momento muito importante da vida de Davi. Capítulo 18 de Samuel, 1 Samuel, e o verso de número 4. O texto diz assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A versão do painel diz: Jonatas se despojou da capa que vestia, deu a Davi, como também a sua armadura, até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Deixa esse texto um pouquinho para mim aí, por favor, Fernando. Irmãos, Jonatas pega Davi como um amigo que ele estima demais, e ele passa toda a sua armadura e apoia Davi. Eu queria deixar essa palavra para a gente orar e ir para casa. Quando esse texto fala da capa, você vai encontrar muitas definições, mas eu gosto muito da capa como proteção. Está chovendo, você põe a capa, não é isso? A capa ajuda muito a gente, porque protege. A pergunta que eu quero fazer aqui é: nós estamos protegendo ou estamos até tirando a capa de alguém? Quando você fala mal de alguém, você está arrancando até a capa dele, que é a proteção. Agora, quando você pega a sua capa e coloca sobre ele, você está protegendo essa pessoa. Às vezes tem crente que tem mais prazer em expor alguém do que proteger alguém. O texto diz que Jonas resolveu proteger Davi, colocou a capa sobre ele e deu para ele a espada. Não precisa nem falar. Tem gente aqui ensinando um versículo, um texto, dando uma orientação. Eu demorei um pouquinho agora para chegar aqui, porque eu estava orientando uma pessoa lá sobre jejum no escritório. É uma forma de você dar a espada. Quando você orienta com a palavra, quando você pega uma apostila de batismo e passa uma lição com a pessoa, você está dando espada para ela. Você está ajudando aquela pessoa a aprender a lutar com armas espirituais que ela vai precisar na vida. Aí o texto diz que ele também deu o arco. O arco nos lembra de alvo. Irmão, para que eu vou querer arco se eu não tenho para onde atirar nada? Se eu tenho um arco é porque eu vou atirar uma flecha. E se eu vou atirar, eu tenho que ter um alvo. Eu quero deixar essa pergunta aqui: você tem um alvo? O que você pretende ser na vida espiritual daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos? Tem muita gente que vem para a igreja e para de crescer espiritualmente, para de crescer na escola bíblica, no ensino da palavra,
Por isso nossos GCs hoje são lugares onde nós crescemos e somos ensinados. Qual é o nosso alvo? E o texto diz que foi dado o cinto também. O cinto ele está ligado ao equilíbrio do corpo. Ele fica bem no meio do nosso corpo para dar equilíbrio para nós. Irmãos, a coisa mais dura que tem é ver crentes desequilibrados, ou para mais ou para menos. Ou é santarrão demais, tudo é pecado, ou então é largado de vez, né? Nada é pecado, tudo pode. Os dois estão errados, irmão. Porque o crente tem que ter equilíbrio, sobriedade. Tem coisa que é pecado sim, mas tem coisa que também você tem que achar, que não achar que tudo é pecado. Como está nosso equilíbrio espiritual? Tudo isso é uma forma de você segurar o braço de alguém, segurar e sustentar alguém para que essa pessoa se mantenha na guerra. Olha quanta gente aqui, embora hoje temos um número menor do que os demais dias. Acho que o horário de verão atrapalhou alguns aí. Mas dá uma olhada quanta gente. E essas pessoas, elas vão continuar aqui daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos. E se não vão continuar, por que não continuarão? Porque de repente faltou um Arão e um Hur para segurar os seus braços. Eu quero lembrar que até Jesus precisou de ajuda e aceitou ajuda para carregar a cruz. Ele aceitou a ajuda de um Simão Cirineu. Se até Jesus aceitou ajuda para carregar a cruz, quem somos nós que não vamos precisar de ajuda de alguém? Não é? Que em algum momento vai precisar que alguém segure o nosso braço, faça uma oração por nós. Eu recebo gente todo dia aqui, eu atendo tanta gente aqui, né? Faço isso com prazer. Aliás, trouxeram a Suzane Ristoff aí, porque é esse comentário, vai lá que esse pastor vai te ouvir. E ela que falou, eu só ouvi, ela falou. E eu escuto tanta gente, e faço isso com o maior prazer. Então, escute, se você precisa, venha para cá, liga para nós. E eu digo algumas vezes para a pessoa, se você não pode vir, você está enfrentando uma crise lá, não dá para sair do trabalho, liga para mim, pastor, eu não estou bem, eu oro por você no telefone, porque no mínimo a oração acalma, é o mínimo. Irmãos, diga comigo assim, ninguém vence sozinho. Diga assim, 2017, eu vou estar segurando o braço de alguém. Vamos ficar em pé. Se nós decidíssemos segurar o braço de alguém, essa igreja ia explodir de conversões, de transformação de pessoas. Porque cada um segurando alguém, ajudando alguém, as coisas vão mudar. Querido Pai Celestial, nós estamos finalizando esse nosso culto com alegria no nosso coração pela vida da igreja. Obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, Senhor, nesse domingo. Vamos para casa agora agradecendo, porque o Senhor falou conosco, ministrou no nosso coração, está nos abençoando. Amanhã começa uma nova semana. E que nós possamos, ó Deus, procurar um GC, uma célula, a casa de alguém, um líder, ou quem sabe ainda hoje, e nos envolver, ó Deus, com esse ministério. Eu quero orar aqui também pelos líderes que nós estamos convidando, e estou muito feliz porque eles estão aceitando. Hoje o irmão Milton, a irmã Olívia, aceitaram estar conosco nessa batalha também, de estarmos trabalhando com casais. E eu te agradeço, Pai, porque se nós conseguirmos trabalhar pelo menos uns 2 grupos de 50 casais a cada semestre, nós vamos estar muito felizes, melhorando a vida do casal, da família, falando de educação de filhos, falando de planejamento, falando, ó Deus, da vida íntima do casal, do tratamento do homem com a mulher, do perdão e de todos os assuntos que são importantes para o casamento. E a nossa igreja se fortalecendo na palavra. Nós queremos fazer isso que Jonatas fez com Davi. Nós vamos pegar a capa, a espada, o cinto, o arco, e vamos passar para outra pessoa. Nós vamos proteger outras pessoas. Nós vamos dar armamentos a outras pessoas. Quando um GC se reúne, eu vou fazer um GC agora, provavelmente, quarta-feira, lá na casa da Rosalma, eu e a pastora Solange, os irmãos que vão nos acompanhar. E lá na casa da Rosalma nós vamos estar passando armamentos para as pessoas. Nós vamos estar protegendo alguém.
E eu estou muito feliz com isso, ó Deus, porque estou vendo, ontem vimos tanta gente lá em volta do pastor Paulo, fazendo aquela comemoração bonita, mostrando esse amor, esse carinho pelo líder. E isso nos alegra, e ver todos esses irmãos que estão envolvidos com esse ministério, de ir para as casas. Também oramos pelo culto de terça-feira, Pai, que tenhamos mais pessoas aqui terça-feira, joelhos dobrados, enquanto o Brasil está vivendo aí toda essa interrogação, embora quem sabe amanhã já comece uma pequena melhora, a gasolina um pouco mais barata, mas ainda temos dificuldades, e que possamos ver a melhora. Oramos aqui hoje pelos professores, essa classe tão importante, tão necessária, e que é tão desvalorizada, tão pouco remunerada. Deus abençoa nosso país, como oraram os amados aqui. Dá-nos uma semana vitoriosa e abençoada, mas que todos nós saímos daqui querendo ser um Arão e um Ur na vida de alguém. Essa semana eu fiquei assustado com essa visita da Richthofen, mas eu pensei, se alguém segurar os braços dessa moça, essa moça pode ser salva, e espero que já esteja salva, que tenha havido um arrependimento, uma transformação na vida dela, porque foi algo assustador que aconteceu. Mas o que precisa é alguém acompanhar essa pessoa, porque se ninguém acompanhar, o que vai acontecer? Oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco.